Eu queria compartilhar com os amados uma palavra sobre desenvolvimento, sobre crescimento pessoal, sobre algo que Deus nos criou para sermos. E desde o início da criação, desde quando Deus estabeleceu a humanidade, Ele deu a missão para nós, para a humanidade, para se desenvolver, para crescer, né? E eu até diz assim, né? Jesus ele fala que o reino de Deus é dos pequeninos, não é isso? Não é verdade? E Jesus ele fala para Nicodemos, se Nicodemos quiser nascer de novo, se ele quiser uma vida nova, né? Ele tem que nascer de novo. E Nicodemos fala assim, então como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe, começar uma nova vida? Aí Jesus fala, né, que através do batismo. O batismo é um sinal de uma nova vida. Então, todos nós fomos criados, feitos para governar, para reinar na terra. Você crê nisso? Todos nós somos feitos, nós somos gerados nessa terra para governar, para desenvolver. Tem uma passagem, e eu queria que você ficasse atento hoje com a tua Bíblia na mão. Quem gosta de ler Bíblia, hoje é a noite, hoje é o dia de nos deliciarmos naquilo que é a palavra de Deus, amém? Então eu vou ler alguns textos, outros você vai conseguir acompanhar comigo na sua Bíblia, mas Apocalipse capítulo 2, versículo 26, ali João falando a respeito de Jesus, ele fala assim, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Então, dizendo que aquele que perseverar até o fim, aquele que for fiel, vai receber autoridade. Embora Jesus diga que o reino de Deus é para os pequeninos, ou seja, para não só as crianças, mas todo aquele que se faz criança através do batismo e da fé em Jesus Cristo, aquele que mesmo já sendo avançado de idade, reconhecendo Jesus como seu Salvador, ele torna a ser uma criança para aprender do Evangelho, do reino de Deus. Embora o Evangelho, o reino de Deus é para essas pessoas, como foi dito aqui durante o culto, durante o louvor, durante a abertura, que ele se humilhou, né? Ele se esvaziou. Então, quando nós nos esvaziamos e voltamos a ser crianças na fé, né, e vamos desenvolver nossa espiritualidade, o reino de Deus é para nós. Mas, aqui João está dizendo que para aqueles que perseveram até o fim, esses vão governar, eles vão ter autoridade sobre as nações. Por isso que eu quero começar essa noite dizendo para você, o reino de Deus é para os pequeninos, mas o governo é para os maduros. Amém? Então, o reino de Deus é para os pequeninos, mas o governo, a autoridade, é para quem tem maturidade para assumir tal função. E Deus nos fez para governar. Ele nos estabeleceu, Ele nos deu uma ordem, Ele nos deu no imperativo. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, nós recebemos essa ordem. E isso dá ali na origem da humanidade em Adão e Eva, onde todos nós conhecemos esse texto, que Deus diz assim, sejam férteis e multipliquem-se. Aí então começa a história da humanidade ali, e Adão e Eva, eles pecam, são expulsos do paraíso, mas eles cumprem a missão de crescer e multiplicar, de ser fértil e de multiplicar. Mas tudo acontece, a maldade aumenta na terra, então Deus vem com o dilúvio. Então eles terminam ali aquela humanidade, eles terminam aquela criação, e ele estabelece novamente, agora através da família de Noé, né, a humanidade, então, recomeçando. E ele renova, então, a ordem. Isso já está lá em Gênesis, no capítulo 9, versículo 7. Embora Deus ele tenha renovado a humanidade, vamos assim dizer, ele mantém a mesma ordem. Então, no capítulo 9, versículo 7 de Gênesis, ele fala, sejam férteis
e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Amém? Apesar do pecado, apesar da desobediência da humanidade, Deus ele mantém a missão do homem de crescer, de ser fértil e de multiplicar. E aqui que entra a igreja, porque nós crescemos, nós multiplicamos, mas o desenvolvimento pessoal, ele acontece em alguns lugares. Por exemplo, onde que uma criança ela se desenvolve primeiramente? Não é na sua casa? Ela é ensinada no ambiente do lar. Tem um outro lugar que as crianças se desenvolvem também, na escola, não é isso? Na escola elas aprendem e se desenvolvem também. Mas tem um lugar especial que Deus estabeleceu para que todo aquele que nasce em Cristo, ele se desenvolva. Que lugar é esse? Que lugar é esse? A igreja. E eu queria pedir para alguém que encontre na sua Bíblia Efésios. Você vai abrir lá o capítulo 4. E eu queria que alguém aqui que pudesse ler em voz alta, para nós, quem está em casa, leia aí na sua Bíblia, se não sair no áudio. Você leia, por gentileza, alguém aqui, de preferência aí, alguém que tem uma leitura clara. Vai ler Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 13, para a gente entender por que a gente se reúne como igreja. É para adorar a Deus? É para trazer oferta? Ou tem uma finalidade maior de estarmos reunidos como corpo de Cristo? Quem pode ler, por gentileza? E eu queria até pedir assim, se coloque de pé e leia assim de maneira clara para a igreja. Por favor. Quem pode fazer isso daí para nós? Ótimo, glória a Deus, obrigado. Então, o que diz aqui o texto? Paulo ele ensina o seguinte, que a igreja, toda a estrutura, as paredes, os instrumentos, os líderes, tudo que a gente tem formado como estrutura da igreja, tem uma finalidade. Qual que é a finalidade? Prosperar os crentes? Não, a prosperidade faz parte de quando você aplica os princípios da Bíblia na sua vida, você vai prosperar naturalmente. Mas o objetivo, diz lá o texto, é que todo crente, através do processo que a igreja estabelece ali, ele alcance o quê? A medida e a estatura, e vai falar de maturidade. De quem? De Jesus Cristo. Então, o nosso padrão de pessoa, de se tornar igual a alguém, é se tornar igual a Jesus. Será que é possível? Será que é possível? É lógico que na perfeição plena de Jesus não é possível. Mas Paulo, ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se Paulo, que é aquele mesmo que diz, miserável homem que sou, quem me livrará, né? Do poder do corpo dessa morte. E se Paulo é aquele mesmo que diz, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer isso eu acabo fazendo, se esse mesmo apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, se ele pôde, eu também posso. E você também pode. Então, o trabalho da igreja, a finalidade do corpo de Cristo, não é apenas adorar a Deus. Não é apenas nos reunirmos para fazer eventos, mas é para que tudo que nós venhamos a fazer contribua para o desenvolvimento do crente, para que todos alcancem a medida e a estatura de Cristo. Amém? E aí vem a multiplicação. Aí ele fala, multipliquem-se. E o interessante é que quando a palavra de Gênesis lá, tanto para Adão e Eva, como para Noé e sua família, ele vai dizer assim, a mesma palavra, sejam férteis e multipliquem-se. Tem como multiplicar sem ser fértil? Então, às vezes a gente quer que as coisas deem certo. A gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida. Só que existe uma ordem natural.
Sem ser fértil não tem como multiplicar. Na verdade, tem sim como multiplicar. É possível multiplicar sem ter fruto? Nós, humanos, não vou entrar em questão de ciência, é difícil. Mas na botânica, é possível. Como é que você multiplica uma planta que ela não tem fruto? Você tira uma muda. Entende? Então, pastor, quer dizer que é possível multiplicar sem ser fértil? É possível. Só que entenda, quando uma árvore que é frutífera, ela é fértil, ela gera o quê? Fruto. E aquela árvore gera o fruto, vamos dizer que seja um abacateiro, que cada fruto tem uma só semente. Então aquela semente cai, né? E ela ali germina uma outra árvore que vai dar outro fruto. Esse é o processo. Quem é fértil produz fertilidade. Agora, se você pegar uma árvore que é frutífera, que ela é estéril, você não tem fruto, mas você vai, arranca uma muda e planta. Você está fazendo algo que não é natural, é uma mutilação, e ela vai gerar uma outra árvore também estéril. Quando nós trazemos isso para nós, eu posso dizer sim, que tem pessoas que elas são estéreis, não importa qual seja a área da vida, mas muita multiplicação tem acontecido de pessoas estéreis. E antes de nós multiplicarmos, nós temos que ser fértil, amém? Quem não dá fruto, multiplica esterilidade. E agora eu estou falando de pessoas. Quem não frutifica, tem pessoas que são assim, ela não dá fruto, mas ela não se alegra com quem está produzindo. A pessoa ela não consegue romper, então ela não fica feliz quando alguém frutifica. E ao invés dela adubar, ela vai desmerecer o fruto do outro. E eu não sei se você já conheceu alguém assim. Alguém que ela mesma não consegue gerar alguma coisa, e às vezes não porque ela é má, não porque ela é malvada, mas às vezes porque ela não está pronta, madura o suficiente para produzir. Mas ela não consegue se alegrar com o fruto que o outro está gerando. Tem quem não consegue gerar, e tem aquelas pessoas que geram, que frutificam, só que o fruto não vinga, não consegue manter o fruto. Não existe árvore assim, que ela até produz, só que aquele fruto não chega nem a amadurecer. Então, tem pessoas, isso já pode ter acontecido nas nossas vidas, na sua vida, de algo que você com muito esforço gerou, e quando você acha que você vai desfrutar daquele resultado, aquilo morre, e aí você fica chateado. E a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele nos ensina que nós devemos dar fruto, e o nosso fruto deve o quê? Permanecer. Então, não é só frutificar, tem que também... Antigamente, quando eu falo antigamente, porque a ciência evoluiu muito, mas no interior, falava assim que a mulherada pegava a barriga. Pegava a barriga. Mas só vingou... eu peguei 10 barrigas, mas só vingou 5. Não sei se você já ouviu essa expressão aí, talvez seja algo mais regional. Então, ou seja, a pessoa pegou barriga, mas só vingou 5. Então, tem pessoas que elas geram, elas até produzem fruto, mas o fruto não permanece. E uma pessoa que fez muito esforço para gerar um fruto, e aquele fruto ela não permanece, ela corre o risco de ser uma pessoa que tem inveja ou alguma coisa assim daquele que o fruto permanece. Você quer um exemplo na Bíblia? Se você quiser ler depois ou acompanhar agora, 1 Reis no capítulo 3, vai contar a história que é o teste ali da sabedoria de Salomão. O que acontece? 2 mulheres chegam diante do rei Salomão, que é o homem mais sábio da história, e aí falam para ele, falam assim, é o seguinte, meu filho morreu, as 2 tiveram filhos, e um filho de uma morreu. Só que daí a mãe que o filho morreu,
ela foi à noite e pegou o filho vivo da outra. E a outra acordou com o filho morto do lado dela, mas ela viu, esse não é o meu filho. E aí deu a briga. Foram diante do rei, Salomão, e aquela qual o fruto morreu, foi lá brigar também. Resumindo a história, você acredita que conhece isso, Salomão conclui dizendo assim, lá no versículo 26, ou melhor, ele, um pouquinho antes aqui, ele vai falar assim, então pega a espada, vão pegar a criança viva, e nós vamos partir no meio, dar um pedaço para cada uma. A mãe que tinha perdido o seu filho falou, para mim tudo bem. Mas a mãe, que era a mãe realmente da criança, falou assim, não, então pode dar o filho para ela, não é isso? Lá no versículo 26 diz assim, a mãe do filho que estava vivo, movido pela compaixão materna, clamou, por favor, meu filho, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse, não será nem minha, nem sua. Cortem-na no meio. Entende que quem gera fruto se compadece quando alguém perde o seu fruto, não é verdade? Quem é mãe sente a dor de uma outra mãe quando ela chora pelo filho. Porque quem gera, quem é fértil, sabe o trabalho que Deus gerar e sabe o amor e o prazer que é ter um filho que permanece. Mas aquela que embora gera, mas o filho não permanece, ela quer mais que os outros dê errado também, porque o dela não deu. Então nós temos que cuidar do nosso coração. Porque às vezes nós não estamos produzindo, nós não estamos gerando na nossa vida, é porque nós precisamos desenvolver e amadurecer em áreas da nossa vida. É isso que eu quero tratar com você essa noite. E a palavra lá em Romanos, Paulo fala, capítulo 12, versículo 15, diz assim, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que chorem. Todos nós que devemos nos alegrar com a colheita do outro. Se você vê alguém frutificando, dando resultado, por mínimo que seja o resultado, se alegre com ele, incentive ele, fala assim, vai dar certo, você vai conseguir, mesmo que você não esteja gerando fruto, semeie, né? Se alegre. Isso é sinal de maturidade. Quem é o imaturo? É a criança que soltando pipa, se não é meu, não vai ser de ninguém, arrebenta a pipa e ele sai satisfeito enquanto alguém chora. E nós, se não guardarmos o nosso coração, vamos nos alegrar com a desgraça dos outros. Então, não tem como frutificar, tem como multiplicar sendo estéril? Tem, só que é uma mutilação, não é natural. Não é para acontecer. Agora, naturalmente, quem produz o fruto e o fruto permanece, e esse vai multiplicar. Então, se não consegue cuidar da semente, quanto mais da colheita. Ou seja, eu gerei um fruto, e esse fruto não vingou, eu não consegui dar conta desse um fruto, o que será de uma plantação inteira? Então, às vezes, a coisa não vai acontecer porque nós não estamos prontos para a colheita. Lá, Mateus, capítulo 25, versículo 21, eu vou ler vários textos, tá? Se você não conseguir acompanhar, anota. Na parábola, o Senhor está ensinando, ele diz assim, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Querido, eu vou usar um exemplo bobo assim, né? Eu sei que tem algumas pessoas, talvez aqui, que já tenham passado por isso. A pessoa não conseguiu cuidar de uma tartaruga. Fugiu. Não olha não para quem é. Mas não é para ele, eu estou no geral. Imagina o seguinte, a nossa está lá ainda, eu acho. A pessoa não conseguiu cuidar do mínimo, uma tartaruga ali. Será que ela está preparada para cuidar de 10 cães? Entende? Se você dá responsabilidade para a pessoa mínima, a responsabilidade, vamos usar aqui, falar aqui do nosso contexto, a responsabilidade é ficar ali olhando alguma coisa. Se a pessoa não conseguiu supervisionar um, será que ela vai supervisionar uma centena? Então tem pessoas que elas receberam um chamado de Deus grandioso,
Só que ela não consegue lidar com o mínimo. Como que Deus vai abençoar para com ela com o muito? Por isso que Jesus fala, sede fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Se uma pessoa não consegue cuidar da sua própria vida, sabe que ela vai conseguir cuidar de filhos? Se a pessoa não tem responsabilidade com a sua própria vida, ela não sabe escovar nem os seus dentes direito, ela não sabe nem tomar banho direito, será que ela vai conseguir cuidar de uma criança? Talvez aprenda no processo de uma maneira radical, mas a ideia é o seguinte, que nós devemos ser fiel no pouco para o Senhor nos colocar sobre o muito. Primeiro tem que ser fértil, depois tem que frutificar, e aí então multiplica. Você querer multiplicar antes de dar fruto, querido, isso aí vai dar muito problema. E eu estou falando isso em qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida. Agora, contrapartida, eu quero dizer que todos nós podemos gerar e desenvolver na vida. Todo mundo. Não tem ninguém que nasceu amaldiçoado aqui que não tem capacidade de prosperar ou vencer em todas as áreas da vida. Amém? Você crê isso? Então eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 30. Aí você fala, pastor, mas eu sou jovem demais, me falta experiência. Ou você fala, não, eu já estou cansado, sou velho demais, já não consigo. Olha só o que Deus faz. Capítulo 1, versículo 30 do Evangelho de Lucas. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará o quê? Grávida, e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Olha que tremendo, queridos. Olha que tremendo. Olha o que o anjo fala. Ela não estava grávida, na verdade nunca tinha tido relação. Tanto que na sequência aqui ela vai falar assim, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Ela era jovem, ela era uma adolescente. E acredita que entre 14 e 16 anos é a idade de Maria. É uma adolescente. E ela era virgem, nunca tinha se deitado com ninguém. Ela estava ali, era noiva, mas não tinha se casado ainda. Mas Deus já dá a promessa para ela. Fala, olha, tem aí o fruto. O fruto, ele fala assim, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Fala, você tem o fruto vai vingar, porque vai nascer, ele vai ser grande e vai governar sobre as nações. Ou seja, é uma criança. Ela é nova, ela é jovem, mas o Senhor está falando, sim, eu te capacito a gerar, a produzir, a crescer e a governar. Deus, ele estabelece sobre a minha vida e sobre a tua vida, não importa quão jovem você seja. Sim, dentro de você tem algo que vai nascer, que vai crescer e que vai governar. É assim que ele estabelece. E aí ela fala, como acontecerá isso? Como? Por quê? Naturalmente, eu não me casei ainda. Como? Como eu vou gerar um rei do meu ventre? Aí aqui está o segredo para mim e para você essa noite. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. Pastor, mas eu sou jovem, eu vim de família pobre, eu não tive pai, eu não tive oportunidade. Como vai ser? O Espírito Santo virá sobre você. É Ele que vai gerar. E ainda fala assim, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Ele fala que o Espírito Santo vai capacitar e ele vai proteger. Então, não se limite. O apóstolo Paulo, quando ele fala a Timóteo, ele fala assim, olha, não deixe te intimidarem pela pouca idade que você tem. Não seja abalado, porque vão dizer para você que você é jovem. Por quê? Porque Deus é quem capacita. Deus, ele pode te usar, amém? Se disponha e Deus te usará. Eu vou te dar um exemplo, acho que ele não está aqui. Mas se você não viu ainda, dá uma olhada na página da igreja, ou vai lá no WhatsApp, ou vai lá na página do...
Você viu o que o Marco Aurélio fez? Cadê a mãe dele? Agora sente orgulho, né? Cadê, né? Tá lá, né? Gente, aquele menino fez aquilo sozinho. Ele fez o vídeo lá, produziu. É uma bênção. Melhor do que eu. Melhor do que a maioria de nós aqui. Aí talvez você fale assim, melhor, eu não sei se é não. Ele pode não ser melhor, mas teve mais atitude do que eu, do que qualquer um que está aqui. E é uma criança. O Senhor, Ele dá ousadia, o Senhor dá capacitação, o Senhor abençoa e o Senhor faz produzir. Não tem limite. Não tem como, então não deixe abortar os frutos antes deles serem gerados em você. Deus, Ele capacita. E apesar de que nós sabemos que maturidade não tem a ver com idade, né? Porque tem pessoas que eles só vão desenvolver só maturidade depois de adultos. Né? Então, tamanho também não é sinônimo de maturidade. Porque tem pessoas que naturalmente e fisicamente não desenvolvem tanto a sua estatura, mas são maduras. Agora, vou dar um exemplo para você, que eu falei que Deus ele nos gerou para que a gente governasse, não é? Quem aqui quer fazer parte, quer entrar no reino de Deus? Que já faz parte do reino de Deus? Amém. Mas aqui, quem quer ir além, quer governar lá no reino de Deus? Quem aqui, quando Jesus voltar, quando encerrar tudo, quando acabar tudo que foi declarado, foi profetizado, a cidade santa descer na terra e diz que o Senhor vai dar autoridade para aqueles que perseveraram para governar nessa terra aqui. Quem quer ser um governador? Tá a eleição agora, vereador, prefeito aqui e tal, mas não vai ser, ninguém vai ter que votar não. Deus é que vai escolher, pelo que você fez, pelo seu esforço, pelo galardão, você vai ser prefeito de Hortolândia. Olha aí. É galardão. O Senhor, Ele quer nos dar autoridade, poder. E na Bíblia nós temos, por exemplo, 2 Reis, para você ler depois, capítulo 22, versículo 1. Nós temos aqui alguém que diz a palavra assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. 8 anos de idade. E reinou 31 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Bascate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi. Querido, ele reinou, começou a reinar com 8 anos e fez aquilo que Deus aprova. Porque ele tinha um coração voltado para Deus. Também no capítulo 24 de 2 Crônicas, se você acha que reinar com 8 anos de idade é absurdo, olha esse Joás. 2 Crônicas 24. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei. E reinou 40 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zíbia. Ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Ele começou a governar com 7 anos e fez aquilo que Deus aprova. Eu quero dizer para você que tem crianças de 7 anos que está fazendo o que Deus aprova. E tem gente que está com 40, com 50, com 60 e está desagradando a Deus naquilo que faz. Tem criança que está servindo a Deus, tem adolescente que está fazendo a vontade de Deus, enquanto nós adultos estamos aí com a boca aberta e não fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então tem crianças que têm amadurecido. Então eu quero dizer para você jovem, quero dizer para você adolescente, que sim, Deus ele te usa, Deus te capacita, Deus te promove, Deus te faz governar nessa terra sim. E a igreja é o lugar onde nós desenvolvemos nossa maturidade para governar na terra e também para recebermos nossa recompensa na eternidade. Aí você fala, mas eu já estou velho. Volta lá para Lucas no capítulo 1 e vai ler a sequência. Então nós vemos lá o que aconteceu com Maria. Lucas capítulo 1, nós vamos ler o versículo 36. Maria fala, como Senhor, eu sou virgem. Como Senhor, eu sou tão nova. E o Senhor fala, eu te capacito. Na mesma hora, na mesma sequência, diz o quê? Lucas 1, 36. Também quem? Isabel, sua parenta, terá um filho na... Opa!
Enquanto o anjo aparece para Maria e ela é uma adolescente, é uma criança, e fala para ela que ela vai ter filho, o Senhor aparece também para Isabel e fala assim: você vai ter na velhice. E fala assim: terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Ah, pastor, mas você não conhece, eu cansei, eu já desisti disso, já desisti daquilo outro, porque eu sempre escutei, sempre falaram, sempre aconteceu, mas o texto é bem claro e diz assim: aquela que diziam, o que diziam não significa que Deus disse que é. E é tão poderoso isso, ele fala assim: pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E ele fala assim, interessante: aquela que diziam ser estéril já está do 6º mês. Ela estava grávida e ela nem sabia. Eu quero dizer que tem fruto na tua vida que você nem sabe ainda. Sabe com quantos anos Isabel teve João Batista? 60 anos. Para um homem ter um filho com 60 anos não é muita coisa, mas para uma mulher é. Então ela gerou com 60 anos. Quem disse que Deus não pode te usar? Era estéril e já está de 6 meses. Quando nós oramos, dias atrás aqui na igreja, nós oramos e foi declarado o seguinte: se você visualizou, é porque Deus já liberou e vai acontecer. Não foi? E na sexta-feira, no culto aqui, nós oramos em relação ao quê? Nós vamos agradecer por aquilo que Deus já fez. E eu quero reafirmar isso na sua vida. Porque ele diz assim: diziam que ela era estéril, mas ela já está de 6 meses. Eu quero dizer que já dos 9 meses, 6 meses já se concluiu daquilo que Deus ele vai fazer na sua vida. Já passou da metade do tempo e agora só falta o que? Os últimos 3 meses. E de repente serão os mais difíceis. Serão os meses da pressão, os meses que o corpo fica pesado, o corpo fica inchado, mas não tenha medo, porque é para gerar algo que vai governar sobre a terra. Por isso eu quero dizer para você, e se você tem fé para isso, você vai colocar a mão sobre o seu ventre. Você fala assim: eu sou homem, não tenho ventre, mas coloca aí na pança, coloca aí no seu ventre e declara assim: sou fértil. Não importa o tempo, eu vou gerar para a glória de Deus. Creia nisso. E o interessante é que o texto fala que ela ia gerar para a glória de Deus. Sabe, quando nós geramos para nós mesmos, esse fruto pode se perder, mas quando nós geramos para a glória de Deus, o Senhor é quem cuida. Por isso que quando nós geramos um filho, nós consagramos ao Senhor, dizendo: é teu, Senhor. E eu vivi uma experiência na igreja no início da minha conversão, onde um rapaz, ele com 18 anos, crente, foi crente a vida inteira, cresceu desde ali da sua infância, cresceu dentro da igreja. E com 18 anos, no dia e na festa do aniversário dele de 18 anos, ele caiu possesso no meio da festa dele. E todo mundo ficou impressionado, porque o menino ele foi crente a vida inteira, é um menino exemplar. E aí vai pastor, e aí vai irmão, vai para expulsar demônio, e não sai, e não sai, e não sai. E aí Deus vai dando discernimento, vai dando sabedoria, até que chega ao ponto que se pergunta para a mãe dele: mãe, esse menino vocês sempre estiveram na igreja? Ela fala assim: ele cresceu dentro da igreja, né? Mas a senhora sempre foi crente? Não, eu era espírita. E você consagrou seu filho? E verdade, quando ele nasceu eu consagrei ele. E eu lembro agora que foi dito que quando ele fizesse 18 anos, Satanás ia tomar a vida dele. E aos 18 anos, Satanás ele vem tomar aquilo que foi entregue para ele. E aí ela teve que fazer oração de renúncia, rejeitar toda essa maldição e declarar com 18 anos que o filho dela era do Senhor, para que ele fosse liberto. Pergunto para você: você tem consagrado tudo que você tem a Deus?
Ou você tem mantido na sua casa e na sua vida coisas que desagradam ao Senhor? Coisas consagradas a demônios, coisas que não agradam ao Senhor. Você tem armazenado na sua casa coisas que não fazem que o Senhor se alegre? Como é que você quer que as coisas fluam na sua vida? Então, Isabel, ela consagrou João Batista. E o poder e a presença de Deus era tão grande que as duas crianças, você consegue esse episódio na sequência, que quando Isabel e Maria chegaram uma perto da outra, uma com 15 anos, vamos arredondar aqui, e a outra com 60, o ventre das duas tremiam, porque a presença de Deus estava ali. João Batista tremia na presença de Jesus. Não importa se você tem 15 anos, não importa se você tem 60 anos, a presença de Deus se manifesta através da sua vida. Por isso que dizem por aí que você é estéril, mas você tem que declarar, eu sou fértil. Enquanto tem gente achando que eu sou estéril, já estou de 6 meses. Já estou gerando, irmão. Eu já estou gerando em oração. Nós ouvimos no começo desse ministério pessoas que falando assim, não vai aguentar. Enquanto achava que estávamos estéreis, nós já estávamos de 6 meses gerando. Gera isso com fé. Declara sobre a tua vida. Sim, eu posso, eu sou capaz. Alguém vai olhar, mas isso aí porque pelo histórico, pelo não sei o que tem. Assim, quem determina é Deus. Porque Deus, Ele é o Deus do impossível. Amém? Não é impossível para Deus. Agora também, não adianta você gerar um fruto se esse fruto não se desenvolve. Se você gera uma criança e essa criança não se desenvolve, você vai sofrer. Se nós produzimos, né, eu vou dar um exemplo, naturalmente, que acontece. Crianças, por alguma situação, por algum problema genético, por alguma situação, tem crianças que nascem com alguma certa deficiência, e você vai ver, né, talvez você conheça alguém assim, você conhece um rapaz que tem 30, 40 anos, mas ele é como uma criança, não conhece? Você já não viu assim? Então você tem um adulto de 30, de 40 anos, só que é aquela eterno cuidado dos pais. E você já viu, né? E a gente, poxa, né? A gente não consegue entender essas coisas. E você vê, às vezes, um casal que já está com 60, com 70 anos, que poderia estar desfrutando da sua aposentadoria, curtindo a vida de uma outra maneira, desfrutando dos netos, tem na sua casa um filho de 40 anos que tem uma mentalidade de 6, 7 anos. Então, quando você gera um filho que não se desenvolve, e nesses casos não é culpa ali, senão por genético, por alguma outra coisa, é complicado. Então, às vezes, você casa com alguém para ser seu marido, e você vai ter que ser mãe dele. Ou você casa com a mulher que você espera que vai governar a tua casa e vai ser uma mãe para os seus filhos, você parece que casou com uma... tem uma menina eterna adolescente dentro de casa aqui... com respeito aos adolescentes, né? Não é verdade, gente, eu estou falando bobeira. Não é só produzir, tem que se desenvolver. Eu vou falar na igreja, vamos ganhar, vamos evangelizar, vamos encher a igreja de criança, que alegria criança. Mas essa criança vai chegar uma hora, irmão, que tem que se desenvolver. Quem tem filho pequeno sabe que não vê a hora do filho lavar uma louça sozinho. De você falar para o filho, vai buscar uma Coca-Cola lá, e o filho vai e volta. A melhor coisa do mundo que tem. A Alicia, quando eu falo Alicia, ela... se for para pegar o controle, se for para pegar o celular, ela já vem assim, né? Não sei por que ela fala essas coisas. Mas se você não tiver um filho, para que um dia você possa descansar, comer na casa dele, abrir a geladeira, pegar o que ele tem de melhor, fazer conta e fala, filho, fiz no seu nome, paga lá para mim. Que graça tem ter filhos, não é? Agora imagina Deus gerando filhos e nós temos um monte de bebezão que não cresce. Criança dá trabalho, gente. Criança dá trabalho, mas dá prazer quando ela se desenvolve. Uma criança que nunca se desenvolve dá trabalho a vida inteira. É complicado. Tem projetos na nossa vida que foi gerado e nunca terminou, porque não se desenvolve.
E a igreja faz parte do nosso desenvolvimento para que a gente atinja a estatura e a maturidade de Cristo. Jesus, ele se desenvolve, ele é submisso à sua mãe, ele obedece, mas chega um momento que ele atinge a maturidade, a maioridade, e ele fala assim, mulher. Não por falta de respeito, mas é um homem que está falando. Ele fala, mulher, chegou a hora de eu fazer a vontade do meu Pai. Chegou a hora de eu cumprir a minha missão. Uma hora você vai ter que desfrutar do fruto daquilo que você gerou, querido. Não adianta gerar se não se desenvolver. Olha só, Gálatas capítulo 4. Eu queria que todos abrissem lá, por favor. Quem é filho de Deus aqui? Nós somos filhos de Deus. Aleluia. E eu vou ler um pouquinho antes. Gálatas capítulo 3. O versículo 26. Querido, nós somos filhos de Deus, amém? Olha o que Paulo ele diz, capítulo 3, versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus. Todo mundo, gente? Todo mundo é filho de Deus? O Papa, essa semana não, ele não declarou essa semana, mas essa semana se falou muito que o Papa declarou que, em relação a um tema polêmico, que é a questão da homossexualidade, e ele declarou que todos eles são filhos de Deus. Procede? Procede. O que diz a palavra aqui? Vamos lá, é sério que eu estou falando aqui, hein, gente? Né? Se eu fosse alguém de projeção na mídia, o que eu vou falar aqui poderia gerar muita crítica para o que eu vou falar aqui. Irmão, nem todo mundo é filho de Deus. Sabia? Todos nós, toda a humanidade é criatura, é criação. Romanos 8, 19, é isso mesmo? Diz assim, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quem que é a criação? As árvores? Os passarinhos estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus? Não, a ardente expectativa da criação é o que? Aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Olha aí, nem todo mundo é filho de Deus. E aqui Paulo ele vai falar assim, ó, todos vocês são filhos de Deus. O Paulo está falando que não, todos vocês quem? Toda a igreja que ele está se direcionando ali. Todos vocês são filhos de Deus. Agora aqui que é a chave. Mediante a em Cristo Jesus. Você está entendendo? Só é filho de Deus naquele que crê em Cristo Jesus. E quem crê e não vive e não pratica suas obras, não crê. Verdade ou não? Lembra? A igreja foi estabelecida para que apóstolos, mestres, pastores criassem um sistema, né, de ensino para que cada um daqueles que crê alcance a medida e estatura e alcance a maturidade de Cristo. Então, todos nós que cremos, agora entramos num processo de desenvolvimento, e a palavra vai falar de outro tema, não vou falar isso, desenvolver a vossa salvação. Mas aqui ele vai falar o seguinte, versículo 27, pois os que em Cristo foram, todo mundo? Quem foi batizado onde? De Cristo se revestiram. Querido, quem é filho de Deus? Aquele que crê que Jesus Cristo é o seu Salvador. Amém? Aquele que se batiza. E o que é se revestir de Cristo? É o Espírito Santo, mas como é que eu posso dizer para você? Eu vou falar assim, eu vou me vestir do velho da van. Quem conhece o velho da van? Como que eu posso me vestir do velho da van? Roupa verde, amarela, não é? Ele fala, se revestir de Cristo significa se tornar igual a Ele. Quem é filho de Deus, quem crê que Jesus Cristo é o Salvador, quem é batizado nas águas é aquele que vive uma vida digna de ser chamado filho de Deus. É Paulo que está falando, não sou eu.
Aí ele vai dizer ainda assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em... Passando por esse processo, não importa se é homem, se é mulher, se é estrangeiro, todos, independente da nacionalidade, sexualidade, né, macho ou fêmea, não é isso que ele fala? Homem ou mulher, passou por esse processo, é considerado como filho de... Ok, agora versículo 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo o quê? Glória a Deus. Não é ser só filho, agora significa que tem uma herança. Sabia que tem uma herança sobre a tua vida? Sabia que nós temos direito sobre aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz para nós? Você tem que ficar feliz. É a mesma coisa se eu chegasse e você falasse para você, imagine que você descobrisse que você tem um tio distante, esse tio deixou um testamento de 50 milhões de dólares no seu nome. Você se ia reagir, aleluia, glória a Deus. Você ia sair chutando cadeira e você ia embora e falar assim, cadê, onde é que eu assino? Jesus, ele nos deixou uma herança eterna. O Senhor deixou, além da salvação, tem milhões de reais, tem milhões de dólares à sua disposição. Sabia disso? É herança, é promessa. Tem uma família linda que ele conquistou para você. Tem cura das enfermidades que ele conquistou para você. Tem nações que ele conquistou para você e falou assim, é sua. Aí você vai, mas pastor, por que não flui? Agora eu quero entrar na palavra com você. Capítulo 4, versículo 1. Muito lindo. Ele vai ditar o testamento, dizer certinho quem tem direito e vai falar, existe uma herança. Agora, esses porém da Bíblia, irmão, que é doído. Ele fala, digo porém que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Você está entendendo isso? O que acontece? Você já viu história de família que tem um terreno que é herança? Só que o filho mais novo tem 5 anos. O que acontece? Pode vender? Quando é que vai poder vender? Todo mundo fica preso porque aquele que é o mais novo, ele não tem autoridade para assinar nada ainda. E ele vai segurar a bênção de todo mundo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ele vai falar, ó, você crê, você foi batizado, você se revestiu de Cristo, você se tornou herdeiro, glória a Deus. Agora, se tu for criança, tu não recebe. Porque o herdeiro, ele é dono de tudo, mas ele não pode usufruir de nada. Tem gente que é dono de tudo que Jesus conquistou, mas está vivendo na miséria que nem escravo, porque é imaturo. Tem gente que tem bênção disponível, mas não consegue usar, porque não tem maturidade para viver aquilo que Deus tem para ele. E aí diz o seguinte, no entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado pelo seu Pai. Ser dono de tudo não significa ter autoridade sobre tudo. Por isso que nós precisamos desenvolver. Volto a dizer, sou filho de Deus, fui batizado, eu sou bonzinho, não mato, não roubo, não faço nada. Mas é uma criança, é um bebezão, não sabe ouvir não. Não aguenta levar um tapa no pé do ouvido. Não sabe obedecer. Não é submisso. Tu é moleque. Se é moleque, não recebe herança. E eu não estou falando de algo específico, irmão. Pode ser alguma área. Tem áreas na minha vida que não estão liberadas para eu conquistar, porque eu ainda não estou maduro o suficiente para viver essa bênção. Sabia disso?
Tem coisas, eu falei esse testemunho, né? E quando eu era solteiro, eu falei, Senhor, o que o Senhor está preparando para mim, né? Lembra disso? Quem já ouviu isso? E aí uma vez Deus falou assim, eu não estou preparando ninguém para você. E resumindo a história, eu falo, por que não? Porque Deus fala, porque eu estou te preparando para alguém. Né? O problema não estava lá, o problema estava aqui. Eu não era maduro para assumir um relacionamento. Porque a pessoa que Deus tinha preparado para mim era tão especial que Ele não queria que eu estragasse tudo. Então eu precisava amadurecer emocionalmente. Tem pessoas que precisam amadurecer profissionalmente. Tem pessoas que precisam amadurecer emocionalmente. Pessoas que precisam amadurecer fisicamente. Tem pessoas que precisam amadurecer em todas as áreas da vida. Senão ela não está pronta para receber a herança. Porque um pai que dá uma Ferrari por ele ser milionário para uma criança de 13 anos, ele é irresponsável e pode matar o seu filho. Ele pode dar tudo para ele, mas ele tem que esperar o tempo certo que ele tem maturidade para assumir aquela responsabilidade. Tudo que você ora, tudo que você deseja, tudo que você busca, Deus ele te dá. Por isso que a palavra fala, tudo que pedires em meu nome, vai lhe ser o que? Concedido. Ele não estava mentindo. Agora a questão que nós não sabíamos, talvez, é que tudo ele dá. Só que o porém de Paulo aqui arrebenta com a gente. Porém, se você ainda for infantil, você não está pronto para receber. Porque enquanto não tiver maturidade, você é como o escravo. É como o escravo. Então nós, muitas vezes, não por maldade, mas é pelo tempo mesmo. Estamos vivendo uma vida limitada em alguma área da nossa vida, porque não chegou o tempo. A plenitude do Senhor. Tem bênçãos retidas por causa da imaturidade. E vou até dizer, pode ter bênçãos que são perdidas porque a gente demorou a amadurecer. Porque tem bênçãos que era para um tempo determinado, mas a gente não cresceu o suficiente para tomar posse dela e elas se perdem. E saiba que o nosso retardamento de desenvolvimento pode estar afetando outras pessoas também? Sabia que se eu como marido não me desenvolver na medida e no tempo que Deus espera, eu vou afetar a minha família, a minha casa por conta da minha lerdeza de desenvolvimento? Sabia que uma esposa imatura, se ela não desperta, se ela não se desenvolve no tempo que Deus estabeleceu, ela pode comprometer a vida dos pais, dos filhos, e assim dos filhos, do marido, do amigo, da igreja, do obreiro, todo mundo. Por quê? Porque o herdeiro, enquanto ele não atingir o último, atingir a maioridade, nenhum dos irmãos pode usufruir da herança. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que Deus prometeu coisas específicas para cada um de vocês, amém? Agora, tem promessas que são coletivas. Se Deus deu uma promessa para nós, a minha desobediência pode atrasar você também. Porque da família de Coré não foram todos que pecaram, foram alguns, mas todos pagaram. Daqueles que voltaram da Babilônia, que tiveram filho com as estrangeiras, as mulheres estrangeiras não tinham nada a ver com isso, porque na tradição delas podia, não podia para o judeu. Mas quando eles chegaram, Deus falou assim, né, Esdras fala assim, se vocês quiserem a bênção do Senhor, vocês vão ter que mandar as esposas e os filhos. As esposas e os filhos não tinham nada a ver com aquilo, mas o povo que sabia que não podia se casar com gente estrangeira, que errou. Quem pagou o pato? Esposa e filho também. Então a nossa imaturidade pode estar prejudicando alguém. O que eu faço? Cresço. Me desenvolvo. Irmão, seja escola pública, escola particular, todos nós aqui estudamos inglês desde o ensino médio, não é assim? Ensino médio não, da 8ª série. Mal ou bem nós estudamos, né? Por que quando o camarada está com 25 anos, que ele bate na porta da empresa do sonho dele e o cara fala assim, ó, tem que ter inglês. O que o cara faz? Matricula lá, põe no currículo, precisa aprender inglês. Muitas e muitas pessoas falam para mim, pastor, você ensina inglês? Você ensina inglês? Eu falo assim, não, eu sei falar inglês, mas ensinar, não, mas ensina, faz aula particular, mas por que agora? Vai esperar até quando para se desenvolver? Para liberar perdão? Para crescer? Para assumir responsabilidade? Porque está retido tudo aquilo que Deus tem para nós.
E a minha insegurança pode estar impedindo a tua bênção de chegar também. Então, olha só, no versículo 2 de Gálatas 4, ele diz assim: no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. A pior coisa que tem, querido, é você ser dono de tudo e pessoas decidirem a sua vida ou o seu futuro. A pior coisa é alguém decidir a sua vida. A pior coisa é você escolher errado e você ter pessoas decidindo para onde você vai. Então, por isso eu quero dizer para você, desenvolva-se naquilo que Deus te chamou, porque tem bênçãos transbordantes e abundantes para a sua vida. Não se deixe levar por aquilo que dizem. Enquanto diziam que você estava estéril, você já estava de 6 meses. Já estava gerando. Querido, nós aqui já estamos gerando. Essas últimas semanas, Deus tem derramado palavras proféticas nesse lugar, dizendo: olha, ore, creia, receba, tome. Aí tem gente que está aqui, que legal, que legal. Não, querido, tem gente que você está achando que não está nada, já está de 6 meses. Tem gente que você acha que não dá nada, daqui a pouco aparece de mão dada, dizendo: ué, o que aconteceu? Filho, enquanto você estava dormindo, eu estava trabalhando. Tem gente que a gente está falando assim: não sei o que tem, não sei não, está estudando, está buscando, é EAD, é presencial, é fazendo, é correndo, porque enquanto você acha que é estéril, está de 6 meses. Vamos correr atrás e vamos desenvolver na nossa vida. E todos nós sabemos alguma área da nossa vida que precisa se desenvolver. Até quando nós vamos procrastinar? Até quando nós vamos adiar de receber as promessas e as bênçãos do Senhor? E a palavra lá em Malaquias, que a gente fala de dízimo e oferta, diz que a fidelidade ali vai fazer com que as janelas do céu, o quê? Se abram. Tem um tesouro abundante. Querido, precisamos desenvolver. Amém? Olha só o que diz Hebreus. Caminhando para o fim. Hebreus 5. A partir do versículo 11. Eu não tenho intenção, irmão, em compartilhando isso, ofender a ninguém chamando de moleque ou de infantil. A intenção é o contrário, é despertar cada um de nós para o crescimento, para o desenvolvimento, amém? Então não é uma palavra para, cresce, desenvolve-se. Tem gente que precisa ser no tranco para acordar, não, tem razão. Antes de você levantar a voz ou retrucar alguém, pense no seu coração, será que ele não está certo? Será que não tem razão? Principalmente quanto mais de uma pessoa repete a mesma coisa para você. Será que o mundo inteiro está errado? Olha só, Hebreus capítulo 5, versículo 11. Nós vamos de Bíblia, amém? Ia falar Paulo, né? O autor aqui diz assim: quanto a isso, olha que interessante. O autor está dizendo assim, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para... Gente, olha, presta atenção, olha aqui para mim. A Bíblia fala que Deus tem coisas maiores, além, imensuráveis, que nós nem podemos imaginar. Amém? O autor está dizendo, olha, eu tenho um monte de coisa para dizer para vocês, só que é difícil. Como é que eu explico para Ana Laura o que é o pi? Como é que é o negócio do quadrado da hipotenusa? Não dá para explicar para ela. E eu falo assim, eu não vejo a hora. É igual um pai que gosta de futebol, o filho nasceu, ele já está lá, já deu camisa do Corinthians, do Palmeiras, não sei quem tem lá, e não vejo a hora de jogar uma bola com ele. Só que você vai lá no berço, está lá. Não vai jogar uma bola. Aí vai 6 meses, 1 ano, aí depois começa a andar, agora vai jogar bola com o pai. Tem que esperar. Então o autor está dizendo, olha,
Ele está falando assim, ó, quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisa difícil de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Irmãos, imagina quanta bênção, quanta coisa, quanta revelação, quanto poder, quanta manifestação Deus tem para a igreja dele, mas a gente não consegue ainda entender. É que ele está dizendo, ele fala assim ainda, sequência, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Ele fala assim, infelizmente eu não posso avançar, eu não posso ir para o próximo estágio, eu não posso aumentar a dose daquilo que eu tenho para você. Por quê? Porque você está devagar. Eu vou ter que voltar para o princípio da palavra, para o beabá, porque você não está pronto para aquilo que é poderoso ainda. Queridos, isso é muito sério. E aí ele completa dizendo, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Às vezes a gente fala, mas de novo, Deus, mas por que você vai ensinar de novo? Eu já não passei dessa fase. Não, eu queria muito te levar para a próxima fase, mas você vai ter que começar de novo, porque você não entendeu. E aí ele segue dizendo, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Maturidade aqui não está relacionado à idade, não está relacionado à inteligência, está relacionado assim. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, olha só, pelo exercício o quê? Constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Está falando de pessoas que João ele fala em Apocalipse, aquele que perseverar até o fim, esse vai governar sobre nações. Está falando de perseverança. Perseverança no casamento, perseverança no ministério, perseverança no trabalho, perseverança no sonho, perseverança. Não dá para passar para a próxima fase. A vida não é um videogame. O videogame é assim, querido. O videogame, todo jogo, ele é feito da seguinte maneira. Se você está numa fase que você tem dificuldade de passar, o jogo facilita para você. O jogo, ele cria um sistema. Nossa, de repente você passa, nossa, nem acredito que foi tão fácil. Por quê? Porque é programado para você não desistir. Por isso eles facilitam, mas eu vou dizer, a vida não facilita. Jesus, ele não esconde a verdade, ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Satanás não facilita, porque veio para matar, roubar e destruir. É por isso que o Senhor fala que o reino de Deus é ganhar força. Então a gente tem que desenvolver, é no braço, vai chegar lá, sem uma perna, sem um braço, mas vai chegar. O rei Davi e os seus valentes, diz a palavra, que chegaram no momento da batalha, que a mão deles se soldaram à espada, porque o sangue dos inimigos que escorreram pela espada ficou em torno da mão, diz que coagulou aquele sangue, que era, imagina uma coisa preta de sangue aqui. A batalha era tão intensa que quando terminava o dia, eles não conseguiam abrir a mão para tirar a espada, porque havia tanto sangue ali que solidificou na mão deles. O crente nunca abaixa a guarda na hora da batalha, querido. A briga constante não vai ser fácil. Escuta o que eu estou te falando. Faltam 3 meses para essa criança nascer. 6 meses já se passaram. Passou mais da metade. Mas os 3 meses são os mais difíceis. É o período de dores. É o período de dificuldade. É o período de limitação. Mas é o período mais próximo de você viver os sonhos que Deus tem para você. Perseverança. É tempo de se desenvolver, amém? É tempo de viver algo novo. É tempo de tomar posse da herança. É tempo de deixar de ser escravo e se tornar titular da conta. Querido, os irmãos aqui sabem, né? Os adolescentes, é uma alegria. Quem já passou, quem está passando, quem vai passar por isso, é você tirar um RG. É você tirar um CPF.
É você abrir uma conta no seu nome, querido. É você ir comprar qualquer coisa, você entregar um comprovante de endereço com o seu nome na conta. Você se sente alguém importante, não é assim? Não é ruim é pagar essas contas, mas ter o nome lá é legal. Então o Senhor, Ele quer nos proporcionar isso, só que a gente precisa se desenvolver. E é tempo de se desenvolver, amém? E como eu sei que alguém é maduro em alguma área da vida dele? Quando ele dá fruto. Quando o fruto permanece. Quando daquele fruto ele extrai semente. Quando ele sabe preparar uma terra. Quando ele planta semente. Quando ele cuida da plantação. E quando ele consegue colher fruto daquilo que ele plantou. Querido, o velho ditado que nós dizemos: qualquer panaca faz um filho. É ou não é verdade? Qualquer homem pode gerar um filho com uma mulher. E engravidar alguém não é sinônimo de maturidade. Sinônimo de maturidade é você renunciar à tua vida para cuidar do fruto que você gerou. E você ir até o fim e fazer com que aquele fruto, que diz a palavra de Deus, que filhos são herança do Senhor. E diz que filhos são como flechas na aljava. Então alguém maduro não é alguém que faz o filho em alguém, mas é alguém que cuida desse filho e até o final do processo ele pega essa flecha e ele lança essa flecha o mais longe que ele pode. Quanto mais longe ele lançar a flecha, mais maduro e competente ele foi na vida. Gerar fruto, dar resultado, não é sinal de maturidade. Vamos esperar os anos. Por isso que nós temos, e às vezes a gente não consegue prever. Eu não posso dizer, não sabe. Não, às vezes a gente não sabe. Às vezes você entra no relacionamento, você entra numa sociedade, você entra numa igreja, e você acha que é tudo lindo, perfeito. Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Nós tivemos uma aula maravilhosa hoje pela manhã sobre diaconia. Foi maravilhoso. Fui muito edificado. Próxima semana tem mais. Em novembro, irmãos, nós podíamos até fazer inscrição, viu, Nath? Em novembro nós vamos ter aula sobre o tabernáculo. Vamos estudar cada utensílio, cada pedaço, cada cor, cada material do tabernáculo. Domingo às 9 da manhã. Vai ser tremendo. Então, se você quer ser edificado e identificar Jesus na palavra, não perca. A partir do domingo que vem, mas no segundo domingo de novembro, nós começamos essa série aí. Mas nós tivemos uma administração maravilhosa hoje pela manhã, o Alain ministrou, e citou alguma coisa em relação a sal. Que acordos e pactos eram feitos com sal. E você já ouviu uma expressão assim? Primeiro você tem que comer 1 quilo de sal comigo. Já ouviu essa expressão? Quanto tempo demora 1 quilo de sal para acabar na sua casa? Se você colocar 1 quilo de sal aqui na tua frente, você consegue comer ele em quanto tempo? Você não consegue, né? Se for Nutella, é 2 minutos, né? Porque o acordo de sal é o seguinte: você até saboreia, só que você não consegue apressar e ir além daquilo que o seu corpo absorve. Então, quando alguém fala assim, vamos fazer isso aqui? Primeiro, você tem que comer 1 quilo de sal comigo. Ou seja, nós vamos aos poucos, usufruindo, desfrutando, até a gente terminar desse monte. Não é assim feito, de repente, da noite para o dia. Porque as coisas têm que ser experimentadas, provadas e aprovadas. Tem muita gente que fala assim, não, tem que experimentar, tem que provar. É verdade. Só que não é só provar, tem que aprovar. Porque o que tem de gente experimentando? Parece mercado grande. Cada esquina que vai da coisa tem alguém, é biscoito, aí é linguiça, é café, o cara fica doido, experimentando de tudo, não leva a nada. Né? Então a gente tem que experimentar e aprovar e viver o melhor de Deus. E queridos, então quando alguém, em qualquer área da vida, como que eu sei que alguém é maduro no ministério? Quando ele deu fruto naquele ministério. Quando o fruto dele permaneceu. Quando ele consegue gerar algo além daquilo que ele gerou e que ele consegue frutificar aquilo.
gerar outros, multiplicar. Lembra da palavra de Gênesis? Sejam férteis e multiplicai. E aí, Provérbios 24, 27. Provérbios 24, 27 vai falar de maturidade para casamento, especificamente, mas a gente pode aplicar isso em outras áreas da nossa vida. Nessa época, como que eu sabia que um homem estava pronto para o casamento? Lá no período do Antigo Testamento, como é que eles avaliavam? Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Tem gente que não consegue nem pagar a mensalidade da Netflix e quer casar. Não tem problema nenhum querer casar. Mas você tirar a esposa da casa dos pais dela para ela sofrer na tua mão, por imaturidade. Agora, se ela chegar e falar assim, onde deitares, deitarei, onde fores, irei, o seu Deus será o meu Deus. Aí, filha, é problema dela também, ela está comprando B.O. Vai na fé, irmão. Vai na fé. Mas eu não quero só falar de relacionamento. Qualquer área da vida, irmão, que a gente não estiver pronto para preparar uma lavoura para a gente gerar resultado, a gente não está pronto para desenvolver naquela área. É um conselho do sábio aqui em Provérbios. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois constitua a família. E eu vou trazer isso para a família espiritual. Se eu não cuido bem da minha casa, se eu não administro bem o meu lar, eu não estou pronto para administrar a igreja. Não é isso que a Bíblia fala? Aquele que não administra bem o seu lar não está apto para governar a igreja. Isso acaba sobre mim e sobre todos nós que estamos aqui. Nós vamos nos desenvolver, amém? E eu queria dizer para você, prepare-se para receber a semente. Prepare-se para receber a semente. O anjo apareceu a Maria e falou assim, ó, dentro de você tem uma semente. Essa semente. Por que Maria ela precisou precisava que ela fosse virgem? Porque era promessa, não é? Lembra lá em Gênesis, no capítulo 3, se não me engano, depois do pecado, capítulo 3, sabe o que Deus fala? Ele amaldiçoa a serpente e fala, da semente da mulher virá a salvação. Por isso que quando o anjo aparece a Maria, ele está colocando uma semente nela, que essa semente quem é? Jesus Cristo. E deixa eu te falar, se você entender isso, isso vai ser poderoso na sua vida. A semente da mulher trouxe salvação, libertação. Quem é a semente? Se tem a semente na tua vida, você pode gerar, produzir, romper também. Foi isso que o autor ali de Gálatas, Paulo ele fala. Se você creu em Jesus, se você foi batizado, se você se revestiu dele, você também pode. Você se tornou filho, você se tornou herdeiro e agora você é dono de tudo. Agora você precisa se desenvolver para tomar posse de tudo que ele conquistou para você. Por isso que nós vamos orar. Quero pedir para você se colocar de pé para a gente encerrar. E eu quero ler essa palavra de 2 Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler o versículo 10 e 11. E o que nós fazemos é pela fé, amém? O que nós fazemos é pela fé. Quem quer receber a boa semente hoje aqui? Aí você fala, eu sou jovem. Pô, Maria era muito jovem. Tem rei de 7, tem rei de 8 anos, e eles receberam a bênção do Senhor. Aí você fala, mas eu estou cansado, eu não sei o que tem. Mas Isabel teve filho com 60 anos. Deus deu a Abraão um filho com ele com 100 anos. O que é que Deus não pode fazer sendo ele o Deus do impossível?
Então, nessa noite, se você crê que Deus, Ele é poderoso, Ele é Deus do impossível, Ele pode gerar algo na sua vida, então você vai se preparar para receber a semente. Porque Maria, ela não podia gerar filho. Ela era estéril? Não. Mas ela não tinha relação, era impossível gerar filho. Mas o Senhor colocou a semente. Isabel também era impossível ela gerar filho, porque ela era estéril. Mas o Senhor colocou uma semente. O mundo não existia, mas o Senhor plantou árvores frutíferas, que geraram frutos, que geraram outras sementes. Deus gerou um casal e falou: sede férteis e multipliquem-se. Independente se você vem de um período, de um ciclo estéril na sua vida. Quem é estéril não tem semente. Mas essa noite Deus ele te dá uma semente. Essa noite o Senhor coloca uma semente dentro do coração. O Senhor essa noite coloca uma semente dentro da tua alma. O Senhor essa noite coloca uma semente dentro do teu espírito. E não importa qual seja a área, o Senhor ele coloca uma semente na tua vida hoje. E se você crê, você já está de 6 meses. E a palavra que confirma o que eu estou dizendo para você em 2 Coríntios 9, versículo 10 diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Ele, além de ele suprir a semente, eu era estéril, mas agora ele está te dando uma semente nessa noite. Diz que ele também suprirá e aumentará a semente, ou seja, ele mesmo vai dar crescimento nessa semente que ele está dando para você. E digo mais, essa semente ela vai se desenvolver. E diz, e ela vai frutificar. A palavra que você está recebendo nessa noite é a mesma palavra que o anjo deu para Maria. Lembra o que ele disse? Tem um filho aí. Ele vai crescer e ele vai governar sobre as nações. A palavra que está lendo aqui, ele está te dando uma semente aí. Ele vai suprir e aumentar essa semente, vai fazer crescer e dar frutos. Algo tremendo está sendo gerado na tua vida hoje. E Paulo ele continua dizendo assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O que foi gerado em Maria, o que foi gerado em Isabel, diz o texto lá em Lucas, era para a glória de Deus. A semente que o Senhor vai gerar na sua vida, não se esqueça disso, é para a glória de Deus. Não é para usufruto só próprio. Por isso que nós vamos orar agora. E você vai ter o seu tempo de oração. E eu não sei qual é a semente que Deus vai semear na sua vida, porque é inúmeras sementes. Tem semente de abóbora, tem semente de laranja, tem semente de abacate, tem semente não sei o que tem, eu não sei. Mas o Senhor é aquele que semeia. E se você crer nessa palavra, você vai receber isso agora. A herança já está, você já é dono de tudo, a palavra garante, você é dono de tudo. Só precisa amadurecer nas áreas para tomar posse daquilo que ainda não tomou. E você vai orar pedindo ao Senhor, eu quero a semente. Primeira semente que o Senhor ele deu é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a semente que nos traz a salvação, a vida eterna. Ele que nos dá a autoridade, nos dá direito da herança. Primeira coisa que nós temos que receber é Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa é a primeira semente. A segunda semente é uma semente de revestimento de autoridade, aquele que nos dá poder para crescer e desenvolver. Esse é o Espírito Santo sobre a sua vida. E você vai orar e falar assim: Senhor, eu já recebi a semente da salvação em Jesus Cristo, mas agora eu quero ser revestido do Espírito Santo, Senhor. E vai ter mais uma semente que o Senhor vai derramar hoje sobre a sua vida. Porque diz a palavra que o Senhor não nos deu espírito de covardia. O Senhor vai derramar uma semente de ousadia sobre a tua vida.
de você romper com o antigo e viver o novo de Deus para a tua vida, de você se desenvolver, perder o medo de crescer, largar as rodinhas da bicicleta, largar a boia da piscina e se desenvolver. Olha só uma coisa aqui, antes de fazermos essa oração. Essa semana nós fomos para o Termas. Graças a Deus, até que enfim, não choveu. E chega lá, quem já foi lá no Termas sabe que eles dão uma boia para as crianças, das boiazinhas. E a Alicia foi com as boias e se divertindo lá na boia. A gente estava na piscina, daqui a pouco uma boia furou. No mesmo instante a outra boia furou. E aí o que você pensa, né? Poxa, agora eu vou ter que ficar criança no colo, não tem boia. Mas ela decidiu aprender a nadar. Querido, nós estávamos horas ali dentro da piscina, ela com boia. Em 15 minutos ela aprendeu a nadar. E às vezes a gente só desenvolve na nossa vida quando a boia fura. Quando a gente perde algo que a gente achava que era a estrutura da nossa vida. Quero dizer para você, nem tudo aquilo que a gente perde é para nossa destruição. Tem coisas que a gente perde que é para que a gente se desenvolva. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Eu falei para a Alicia, falei, filha, eu aprendi a nadar, para mim aprender eu tive que engolir um monte de lambari vivo. Porque dizia que a gente que nadava em lago, em riozinho, no interior, tinha que comer lambari. Ela aprendeu fácil. O Gui aprendeu a nadar. E às vezes a gente não se desenvolve porque a gente está apoiado em alguma coisa que é a nossa segurança ainda. Então essa noite, faz a tua oração. Nós vamos orar agora para encerrar esse culto. E se você crê, você sai aqui desta noite já com 6 meses de gestação daquilo que Deus derrama na sua vida nessa noite. Então você vai orar junto comigo agora. Você que está em casa também vai orar. Fala, Senhor, eu quero a semente, Senhor. Eu quero me desenvolver, Senhor. Eu quero crescer, Senhor. Eu quero prosperar. Eu quero avançar, Senhor. Eu quero viver as promessas. Eu quero desfrutar da herança, Senhor. Pai, eu quero viver as tuas promessas, Senhor, que o Senhor derramou, o Senhor declarou sobre a minha vida. Eu creio que é verdade, Senhor. Mas eu aprendi nessa noite, Senhor, que muita coisa eu ainda não estou pronto, porque eu ainda não amadureci, porque eu ainda não desenvolvi. Senhor, me ajuda a desenvolver, Senhor. Pai, me promove, Senhor. Me eleva, Senhor, ao outro nível, Senhor. Me faz crescer, Senhor. Eu quero ter mais responsabilidade. Eu quero ter ousadia. Eu quero vencer os meus medos. Eu quero conquistar, ó Senhor, pela força, Senhor. Eu não quero nada dado, Senhor. Eu quero conquistar, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor deu para mim, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor conquistou, eu quero conquistar, Senhor, com as minhas forças, ó Senhor. Porque o Senhor disse, toma posse daquilo que já foi dado a você. Senhor, todo medo, Senhor, de fracasso, Pai, nós rejeitamos agora no nome de Jesus, ó Senhor. Toda palavra, Senhor, que um dia caiu no nosso coração dizendo que a gente não podia, eu rejeito agora no nome de Jesus. Porque o anjo disse para Isabel, diziam que você era estéril, mas você já está de 6 meses. O Senhor, eu tomo essa palavra para mim. Diziam que eu não era capaz, diziam que eu não podia, mas eu creio, Senhor, que eu já estou prestes a gerar frutos, ó Deus. Capacita a tua igreja, traz maturidade, Senhor, para nós como igreja. Que possamos ser maduros espirituais, para que o Senhor possa compartilhar coisas pesadas espiritualmente para nós, ó Senhor. Senhor, que nós possamos desenvolver financeiramente. Mas para isso, Pai, nós temos que ser fiéis do pouco, para que o Senhor nos coloque no muito, Senhor. Nos dê coragem para romper com a mediocridade, Senhor, e avançar para o extraordinário na Tua presença, Senhor. Que nós não venhamos, ó Pai, não tenhamos que voltar, ó Senhor, ao básico, mas que nós possamos avançar cada dia mais para provas mais difíceis, para sermos aprovados, para conquistarmos coisas maiores, para desfrutarmos de coisas maiores, ó Senhor. Pai, nos faz desenvolver emocionalmente, Senhor. Que a gente não fique mais chateadinho, que a gente não fique mais sofrendo, mas que nós venhamos enxugar as nossas lágrimas e olhar para o alvo, de caminhar em direção àquele que nos redimiu, Senhor. Pai, que nós não venhamos desistir, Senhor.
Nada vai nos abalar, ó Senhor. Nada vai nos parar, ó Senhor. Porque ninguém parou a Jesus. Ele foi até o fim. Ele foi até a morte. Ele se humilhou. Ele se tornou em forma de homem. E Ele morreu naquela cruz para nos salvar. Ele não desistiu. Jesus, nós também não vamos desistir, Senhor. Nós vamos até o fim. Nós vamos concluir a obra que o Senhor colocou em nossas mãos, ó Senhor. Jesus, quando Ele estava na cruz, Ele disse: está consumado, está feito. E eu declaro que sobre cada conquista que o Senhor der a você, você vai declarar isso: eu consegui, Senhor. Está feito, Senhor. Está concluído, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Porque é por você, Senhor. É pela Tua força, Senhor. É pela Tua vontade, ó Senhor. É pelo Teu poder, ó Senhor. Porque em Ti, Senhor, nós podemos todas as coisas, ó Senhor. Senhor, que nós venhamos receber essa semente. Que o Teu Espírito venha desenvolver essa semente em nós. E quando nós produzimos, ó Senhor, sejamos generosos, como diz a Tua palavra, Senhor. Generosos em qualquer ocasião, diz a Sua palavra, Senhor. E que a nossa generosidade resulte em graças a Deus. Graças ao Senhor. Obrigado, Deus, pelas lutas. Obrigado pelo Senhor furar as nossas boias. Porque o Senhor não quer que a gente venha boiar. O Senhor quer nos ensinar a nadar, Senhor. O Senhor quer nos desenvolver, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Se você aceita essa semente na tua vida, diz amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Porque o Senhor, Ele nos faz desenvolver. Amém, igreja? Deixa eu falar uma coisa para você. O que nós demos aqui, para encerrarmos, eu vou ler de novo. Pode permanecer de pé. Efésios 4, versículo 11. E Ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, preparar você para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, ninguém vai ficar para trás, todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós vamos crescer em tudo, como o corpo de Cristo, como igreja, até alcançarmos a medida e estatura de Cristo. Por isso, não caminhe sozinho. Me permita ser o pastor da sua vida. Permita que ela seja pastora da sua vida. Permita que sejamos mestres na sua vida. Permita que sejamos profetas na sua vida. Permita que sejamos apóstolos na sua vida. Permita que sejamos evangelistas na sua vida. E você seja apóstolo, profeta, pastor, mestre e evangelista. Porque tem muitas pessoas que não são filhos. A palavra diz: a ardente expectativa da criação aguarda
a manifestação dos filhos de Deus. Tem um monte de criatura aí fora, esperando eu e você se posicionar como filho de Deus e sair a anunciar dizendo: o rei está voltando. O Senhor tem uma herança, o Senhor tem salvação, o Senhor tem cura. O Senhor te ungiu para anunciar salvação, libertação, cura aos feridos, libertação aos cativos. E algo muito importante, que chegou o ano aceitável do Senhor. Querido, cada um de nós aqui tem a missão de levar essa mensagem adiante. Eu declaro sobre a sua vida que essa semana você vai cuidar da tua semente com todo carinho. Você vai regar a sua semente. Pastor, como é que eu rego minha semente? Oração. Oração. Pastor, eu acho que a semente está morrendo. Ora, irmão. Vem adubar na sexta-feira na oração. Vem no culto e ora, pede. Tá difícil? Chama alguém e fala: vamos lá comigo cuidar. Ora, o Espírito Santo ele vai derramar, ele vai fazer crescer e vai frutificar. Declara vida para aquele que está morrendo. Amém? E eu tomo essa palavra para a minha vida no nome de Jesus. E eu quero encerrar. Amém? Quem creu, recebeu. Quem recebeu, se desenvolve. Quem se desenvolve, frutifica. Quem frutifica, multiplica. E quem multiplica, governa. E quem governa é dono de tudo. Que seja esse processo na vida sua, na vida da igreja, em todos nós. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Hoje o Senhor quis nos ensinar que nós temos tudo, mas precisamos nos desenvolver para desfrutar do tudo que o Senhor conquistou para nós. Sejamos maduros, Senhor. Que deixamos de ser meninos, ó Senhor. Não importa qual seja a área da nossa vida, não importa qual seja a idade, sejamos jovens ou já se somos avançados em dias, não importa, porque o poder que atua em nós é o mesmo poder que atuou em Isabel, que atuou em Maria, é o mesmo poder que venceu a morte, é o mesmo poder que nos prospera. Esse poder, o Espírito Santo atua em mim e atua na igreja hoje. Senhor, nós aceitamos a sua semente. Nós recebemos a semente. Espírito Santo, desenvolve a semente e faz multiplicar, Senhor, a 100 por 1. Eu declaro no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e todo sempre. Nós dizemos e graças a Deus. Amém? Deus abençoe você. Tenha uma semana abençoada. Não esqueça de dar